E Taubaté inicia a vacinação contra a Covid-19 em crianças a partir de amanhã. De acordo com a Secretaria de Saúde, as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e também com algum tipo de necessidade especial serão as primeiras a serem vacinadas, seguindo as orientações do governo do estado. Para a gente falar mais sobre esse assunto e também de outros assuntos importantes para a cidade, assim como também o início do mutirão de catarata lá em Taubaté, nós recebemos aqui nos estúdios da SP Rio Mais o prefeito de Taubaté, José Saldi, com quem eu quero agradecer, prefeito, a vinda aqui aos estúdios da SP Rio aqui em São José dos Campos. Seja muito bem-vindo. O senhor já participou algumas vezes aqui do nosso jornal durante a campanha eleitoral e agora, pela primeira vez, se eu não me engano, aqui já como prefeito de Taubaté, aqui em São José dos Campos. Seja bem-vindo, prefeito. Tudo bem? Prazer estar aqui em casa de novo, né? E sempre a gente buscando informação, trazendo informação, colocando realmente aquilo que a gente quer fazer pela cidade, aquilo que a gente necessita correr e fazer pela região. Sem dúvida. Acompanha-nos também nessa entrevista de forma remota o jornalista José Guilherme Ferreira, que já está aparecendo aqui também na nossa tela. Aliás, apenas para reforçar que nós estamos mantendo, né, todos os protocolos, a gente está numa distância segura. Máscara está aqui. O uso de máscara também, né? Eu estava com a minha máscara também até então, né? Mas agora a gente tira para poder dialogar de uma forma melhor, mas também mantendo a distância segura. Prefeito, iniciando aqui esse bate-papo, a gente tem que falar justamente sobre esse momento do assunto do momento, que é a vacinação das crianças. Taubaté está seguindo a orientação do Estado e já está definido os locais e horários para vacinação já começa a partir de hoje, lá em Taubaté? Exatamente. Nós recebemos bastante Pfizer, né? Nós estamos trabalhando bastante agora a terceira dose também. Eu acho que a nossa cidade, só para você ter uma ideia, a primeira dose nós chegamos a 103% de vacinação. É um nível bem acima de todo o Brasil. Isso foi lá atrás. E aí 103 também, porque a gente está atendendo a população da região, né? Não só de Taubaté. Nós estamos fazendo os testes, só ontem foram 1000 testes de Covid que a gente fez, em alguns postos lá do centro. Então, nós estamos trabalhando muito nesse momento para conseguir dar o suporte necessário para a população. A gente tem acompanhado a questão das testagens, aumentou muito, né, o número de atendimentos com sintomas gripais. Taubaté também não é diferente, né? Vocês estão vendo realmente uma procura muito grande aí de pessoas com sintomas, e aí tem toda aquela questão, né, de se é Covid ou não. Taubaté tem uma estrutura também para receber essa população toda que está procurando as UBS? Não, nós estamos trabalhando com uma coisa que não dá para dizer que alguém tenha já um protocolo já de atendimento. Nós estamos fazendo no dia a dia. Sim. Não tem como não fazer no dia a dia, porque de um dia para outro são 1000 casos a mais. Você não consegue entender o processo. Então, nós estamos correndo muito atrás de tudo, né? É lógico, atendendo da melhor forma possível. Eu quero lembrar que a gente foi a segunda cidade que mais salvou vidas no Covid do Brasil, né? E isso fez toda a diferença para nós em termos de orientações. Uhum. Então, a gente sabe que é muita oração, nós temos tudo isso também, não é só, né, o fazer, né? Mas nós também fizemos. Muito bem. Para reforçar aqui, então, Taubaté a partir de amanhã, as crianças com comorbidades, enfim, seguindo essas orientações. Aliás, queria parabenizar até a questão, a gente dá um puxãozinho de orelha nos prefeitos, mas também a gente tem que parabenizar quando o assunto é realmente benéfico para a cidade. A comunicação da prefeitura no Instagram, com essas tiradas, vamos dizer assim, um público mais jovem, a arte, as divulgações que vocês vêm fazendo com relação às campanhas é realmente muito bem bolado, é muito criativa. Agora vocês estão com a patrulha da vacina, né, pegando referência com a patrulha canina, né, que a criançada gosta. Enfim, é algo que também aproxima mais o público, né? E isso tem, de certa forma, incentivado a vacinação lá na cidade? Isso tem trazido resultado absurdo.
Se a gente chegou a 102%, 103% lá atrás, porque não é de agora, mas bem lá de trás, e enquanto estava 67% no Brasil inteiro, você imagina que foi por conta da nossa comunicação realmente que fez exatamente aquilo que tinha que fazer, de trazer, né, as pessoas para, os jovens, né, na sua maioria, para a vacinação. Sem vacinação fica muito mais difícil todas as coisas. A gente, com a vacinação, nós já estamos tomando um passa-moleque dessa doença o tempo todo, né? Você imagina sem ela, ficaria muito pior. Então é bom, importante reforçar aí para você que é munícipe, né, taubatiano aí, ficar atento às orientações passadas pelas redes sociais da Prefeitura de Taubaté. Mutirão de catarata, que teve início agora no último sábado, é uma questão até de promessa de campanha, né? A questão de zerar as filas da saúde. Teve a questão toda envolvendo, né, que seria nos primeiros 180 dias do governo, mas agora veio a pandemia. Como é que está essa questão dos mutirões, né? A gente teve o início da campanha da catarata, mas também tem outros mutirões para ocorrerem que ainda me parece que houve o chamamento público, mas ainda não foi concluído ainda, por exemplo, o mutirão de fisioterapia e urologia, né? Que deve abrir uma nova licitação, é isso? Desses mutirões? É importante você entender o seguinte, nós começamos um mutirão em abril, já do ano passado. Mas de que forma? Colocando hora extra para o nosso profissional, para o nosso médico. Então, por exemplo, endoscopia. Endoscopia nós tínhamos 4.000 pessoas na fila para endoscopia. Nós estamos com 1.500 agora. Quer dizer que nós trabalhamos desde abril e época de pandemia, nós estávamos né? Assim mesmo nós conseguimos atender todos, ou a maioria. Nós estamos com outras consultas que nós trabalhamos bastante lá, reduzindo bastante. No total, das 35.000 pessoas que estavam na fila, hoje, que nós começamos a catarata, nós estamos com 24. Então nós atendemos 11.000 pessoas dentro desse contexto. Não é aquele mutirão que a gente participava da licitação e que colocaria essas pessoas em clínicas particulares para serem atendidas, que é o que nós começamos agora, que são as cirurgias de catarata, fisioterapia, etc., que são clínicas particulares da cidade mesmo, mas que conseguem dar esse atendimento, esse pronto atendimento para o nosso munícipe. A da catarata a gente está fazendo bastante, são 600 cataratas por mês que a gente espera atingir. E ali, perto de 4 meses, a gente deve já ter atendido toda a população que estava esperando esse tempo todo. Apenas para fechar esse bloco da saúde, depois também passar a palavra para o José Guilherme, a tal da novela do AME na cidade, né, que a gente vem acompanhando aí, o ambulatório médico de especialidades, que deveria ter ficado pronto lá em 2016, foi sendo inúmeras vezes adiado. Agora uma nova data para o mês de março. Em partes, há um pouco de responsabilidade por parte da Prefeitura, segundo o governo do Estado, de, por exemplo, agora no atraso, eles alegaram que foi por conta da instalação do ar-condicionado. Enfim, como é que está essa situação? O taubatiano vai, enfim, acompanhar um episódio final para essa novela do AME na cidade de Taubaté, prefeito? É tudo que eu espero também, né? A gente sabe que devia já ter pego aquilo lá tudo pronto já, né? E não estava. Quando eu falei com o vice-governador, logo que eu cheguei, perguntei para ele se ia ser inaugurado naquele ano, ano passado, ele falou que só para o ano seguinte. Então eu não me preocupei com algumas coisas, né? Não adianta se preocupar com uma coisa, vai colocar ar-condicionado, daí vai ficar um ano parado sem funcionar. E a gente foi atrás, quando chegou no final do ano, nós começamos a ir atrás disso, e aí atrasou-se a entrega do equipamento. Isso vai ser solucionado agora e deve estar marcado aí para o dia 11 ou 18 de março a inauguração. Esperamos que Taubaté ganhe e merece, né? Mais uma. Merece muito. Zé Guilherme, bom dia.
Bom dia, prefeito. Bom dia. Queria fazer uma questão envolvendo o Covid ainda. Queria saber se essa nova onda, essa nova variante, de alguma maneira atrapalhou aí o início das atividades de retomada econômica em Taubaté. Queria saber se os planos estão mantidos e como é que está a agenda da prefeitura nessa área de estímulo à economia. Olha, eu venho dessa área, né? A gente é comerciante, empresário, então eu venho dessa área e não tem jeito da gente não pensar nisso. Em 2017, o primeiro ano da reeleição do antigo gestor, a prefeitura conseguiu de cofres públicos, tanto estadual quanto federal, 1 milhão e 700. Nós conseguimos 198 milhões para Taubaté. Com isso, eu consegui dinheiro, né? E aí, para pagar as contas que a gente tem que pagar normalmente, mas deixar dinheiro sim, para eu injetar dinheiro na economia. Com o cartão, né? O cartão Cesta Básica que saiu agora, com o cartão combustível, que é gasto nos postos combustíveis da cidade, isso desde o ano passado. Nós trabalhamos bastante também, né, dentro do contexto, com a licença prêmio dos funcionários, que nós pagamos desde 2007, todas as licenças prêmios que estavam atrasadas. Então nós injetamos dinheiro na economia, pagamos pela primeira vez na história de Taubaté o 13º adiantado no dia 20 de novembro, todo o 13º para todos os funcionários. Agora eu já saio com 2% de aumento real no mínimo e mais a inflação que vai ser dada lá na frente. É a prefeitura injetando dinheiro na economia, e prova disso é o CAGED, que já subiu, né? Que a gente foi a cidade que mais contratou na região toda. Isso faz a diferença desde que você injete dinheiro na economia, e aí a economia local, né? Esse cartão Cesta Básica que a gente está fazendo, que está dentro daquele projeto Mesa Taubaté, né? Que a gente já distribuiu mais de 200 mil sopas para a população carente, então aquela que mais precisava. Já estamos pensando no Bom Prato agora no período do almoço, então ele vai ter almoço e vai ter a janta com uma sopa. Tudo isso vai fazendo a diferença para aquelas pessoas que estão lá, é menos isso que ele tem que comprar, né? E o cartão Cesta Básica, ele já está sendo distribuído, o próprio projeto já está indo para algumas cidades como Rio Claro, Ourinhos, própria Caçapava, enfim, Cachoeira Paulista. É um projeto que deu certo, que a gente incentiva a economia local. Ali, ao invés de eu dar a cesta básica, como a gente dava, que vinha de outras cidades, como Piracicaba, etc., e eu mandava lá 10 milhões ano para aquela cidade, eu peguei esses 10 milhões e a gente está injetando diretamente na economia local, colocando que ele só pode gastar no comércio próximo da casa dele, ou mais próximo da casa dele. Então, hoje eu perguntei para a mocinha do café lá da prefeitura, se ela já tinha comprado coxinha com o cartão. Ela falou, não, mas já comprei pão, já comprei carne, já comprei... E é isso aí. É assim que tem que funcionar, né? Ela comprando ali perto da casa dela mesmo, aquilo que ela necessita, e o comércio local que vai andando. Com relação às questões mais macro, do ponto de vista das obras, né? A gente falou aí da questão do auxílio ao cidadão, mas tocar as obras também é uma maneira de ajudar a movimentar a economia e dar emprego para mais gente, né, prefeito? Como é que está a agenda de obras? Obra anti-enchente, por exemplo. Nós temos duas obras ali, ou dois aspectos de obras que a gente trabalha,
que é aquela particular, né, que é dos construtores, aqueles que estão construindo prédios e tal, que nós estamos agilizando muito o trabalho todo ali. Aquilo lá, realmente, a construção civil, ela nos dá bastante empregos, isso é notório. Isso já andou muito, né? Nós estamos agora só acertando algumas coisinhas lá que atravancavam ainda e que realmente tem que andar, mas aí é o processo de lei e a partir de lei você tem que ir para a Câmara Municipal e aí o processo é um pouquinho mais lento. E o outro lado das obras, né? Por exemplo, eu peguei uma cidade que estava difícil a gente andar. O orçamento do ano passado, né? Foi do gestor passado, então você não deixou muitos vieses para você trabalhar, você só tinha alguma coisa. Por exemplo, eu tô com um buraco lá, uma cratera que abriu na Dom Pedro, e eu tenho uma máquina de lança-longa com esteira, para trabalhando em Taubaté. Então daí você tem que fazer com que saia de um lugar da outra cidade, da cidade e vem para esse lugar para as obras emergenciais. É realmente muito complicado isso. Esses 198 milhões de reais que a gente trouxe, ela vem em verba específica. Então ambulância, muito Covid, esses remédios que a gente tem que comprar para o Covid, que nós trabalhamos no ano passado muito, né? Não faltou para nós nada, nós servimos as cidades vizinhas, como Redenção, Natividade, São Luís, enfim, todas essas cidades ali ao entorno, a gente ajuda muito, né, dentro desse contexto do que a gente consegue. É uma cidade, hoje, nós temos lá o teste, Pinda já não tem teste mais, a gente já está atendendo algumas pessoas que chegam de Pinda, porque não tem outro jeito, tem que fazer o teste, não tem outra forma, né, se é Covid ou não é, tem que saber, e não dá para deixar as pessoas de fora. Mas é isso que a gente está fazendo, não está faltando para nós, exatamente porque a gente investiu naquilo que a gente consegue investir dentro de um orçamento que era do antigo gestor. Esse orçamento de agora, aí sim a gente vai começar a andar. Então já tem licitação e agora edital pronto, que já está saindo de locação de máquina. Uma vez saindo esse edital de locação de máquina, eu já tenho máquina suficiente para atender toda a demanda da cidade. Isso inclui também a questão teve o alagamento, aliás, que é constante, né? Ali na Avenida do Povo, o bairro do Campos Elíseos também, aquele túnel da Avenida da Desembargador Paulo de Oliveira Costa. Já há medidas emergenciais para se evitar novos alagamentos nessas regiões? Olha, eu falei, eu trouxe 198 milhões em um ano. Foram emprestados quase 360 milhões pelo CAF, né? Fizeram um asfalto, capa, fizeram um viaduto que não dá lugar nenhum, um binário que não terminou, piscinões que também não terminaram, do Três Marias, ainda tem uma região lá atrás que essa água não é colocada para cá. Então também não foi terminada. Água quente que não terminou, a própria Avenida do Povo que não foi feita nada e a gente sabe que tem serviço bastante lá. Eu tinha colocado que a gente ia fazer a ponte estaiada. Sai esse planejamento todo, né? Entra, suspende ele. Esse dinheiro agora tem que ir para essas coisas, não tenha dúvida nenhuma, porque a infraestrutura é o necessário. Não adianta você colocar asfalto se você não tem uma infraestrutura adequada. Eu fui ver a obra lá da Avenida do Povo, e nós temos várias avenidas assim. Tem areia, mas muita areia, uma camada de 1 metro, 1,15 m, mais ou menos 1,5 m, de areia acima do piso e antes do asfalto. Não tem compactação, não existe compactação numa areia, né? Você pode bater aqui, mas qualquer água vai levar isso e você fica oco a parte de baixo. Então, é um complicador que nós vamos ter que estar tirando isso e refazendo todo esse serviço. Um serviço muito grande que eu espero esse ano estar trazendo dinheiro e recurso para isso, para não colocar mais. Importante é o seguinte também, né?
muito se falou do aumento do IPTU. Eu só estou aumentando o IPTU porque eu tenho que pagar a dívida disso. Esses 200 quase os 200 que eu trouxe lá de fora, é fundo perdido. Vem e eu não tenho que pagar para ninguém. Esses 360, o taubatiano começa a pagar o ano que vem, né, esse ano. E paga-se esse ano e é por isso que a gente tem que ter, não tem outra forma, impostos, aí você põe no mínimo a inflação, para você ter esse dinheiro para pagar essa dívida. Olha, a gente está registrando aqui, a audiência está realmente incrível no Facebook do Jornal Vale, também no nosso YouTube da SP Rio Mais. Tem muitas perguntas surgindo, até algumas eu vou pedir para depois passarmos para a assessoria de imprensa, até porque eu acho que não vai dar tempo da gente fazer todas, mas eu acho que talvez com uma coisa de forma mais dinâmica a gente consegue de repente atender um número maior aqui de perguntas. Por exemplo, na área de educação, que muita gente está perguntando aqui, primeiramente o retorno das aulas, né? Se já tem a previsão, como é que está a situação do retorno das aulas, qual é a data e quando ocorrerá, a pergunta da Daniele Marques, quando ocorrerá a homologação do concurso de professor, quando acontecerá as atribuições de sala, relacionada aí à educação no município de Taubaté, prefeito? Na realidade, nós não paramos as aulas, nós continuamos, né? Janeiro teve agora um reforço, né? Então, o aluno que quer ir para a escola, ele está indo, os professores que conseguem estar dando essas aulas, a gente está tocando, porque o aluno não pode ficar sem aula com tanto tempo sem aula que a gente teve o ano passado, né? Então, eu não tenho a dúvida nenhuma que a gente vai estar trabalhando. A homologação, é lógico, vem das atribuições de aula e a gente sabe que se não existiram ainda é porque nós tivemos uma demanda muito grande da rede particular indo para a rede pública. Então, nós temos realmente, cada vez aumenta-se mais esse número de alunos, né? Tudo isso deve ser feito lá pela Secretaria de Educação e nos próximos dias. Priscila Miranda, e também um outro comentário da Jaqueline Rocha falando sobre o valor da cesta básica ser baixo e eles colocaram como vergonhoso. Há um planejamento de aumento do valor da cesta básica no município? Se é vergonhoso, também acho, né? Mas é o valor que já estava lá. Ninguém pode subir nada o ano passado por conta da Lei 173, então você não podia mexer em nada disso. E como a licitação começou lá atrás, nós começamos com os valores que a gente tinha no momento. Agora, a partir de agora, a gente começa a mexer com todo esse processo e ir aumentando, né? Mas o mais importante de tudo é dar dignidade para a pessoa, né? Pode falar em vergonhoso porque também vinha aquele arroz podre, ou vinha aquele feijão que a gente não sabia, ou vinha açúcar para uma família que era diabéticos. E aí, como é que você fazia? Você vai jogar fora, né? Porque você jogava. Hoje ele compra aquilo que ele quer. Então, eu não vejo muito como vergonhoso, eu vejo como dignidade para a pessoa mesmo, você trabalhar isso, dar essa mínimo para essas pessoas. E voltar, os valores é o que a gente já tinha, né? Não conseguia ainda mexer por conta da Lei 173, que a gente não podia mexer em nada disso. O João Paulo Rezende, prefeito, a rodoviária nova foi terceirizada, porém para a reforma a empresa está chamando gente de fora para trabalhar. Levando em consideração o alto índice de desemprego, não seria viável fazer uma cláusula obrigando a empresa a contratar trabalhadores de Taubaté? Como é que seria esse alinhamento com a empresa atual que está responsável, né, pela licitação? A gente pede muito, né, para eles que eles contratem pessoas lá dentro da própria cidade. Não tenha dúvida nenhuma, isso é uma coisa que a gente precisa. Mas terceirização é assim que funciona. E quando eu falo pessoas de fora também, entenda que com certeza é ali daquelas cidades pequenininhas ali do nosso lado, né, que a gente vai ter, automaticamente eles utilizam Taubaté mesmo, porque gente de São José não vai trabalhar lá, de jeito nenhum, não tem outro jeito. Então, tem que ser averiguado isso mesmo, mas com certeza deve ser um caso ou outro, impossível ser tudo. Até aproveitar, porque ficou definido realmente, está acertado então que o paço municipal se transfere para aquela região ali da rodoviária nova. Quando é que iniciam as obras? Haverá a abertura de uma licitação, né, para a empresa que vai ficar responsável? E, por enquanto, temporariamente, me parece que também vocês estão
designando a área ali dos museus, ali que é próximo também aqui da região, para poder estar provisoriamente a prefeitura. Essa informação procede também, prefeito? Nós temos algumas etapas a serem seguidas, né? Primeira coisa que tem que fazer é pegar o CEDIS, que é a Secretaria de Serviço Social, levar até a rodoviária, naquela parte baixa da rodoviária, porque 1/3 do piso da rodoviária ficou para nós. E ali você tem um acesso melhor para a população, porque ali você tem táxi, ali você tem ônibus, ali você tem, né, enfim, supermercados grandes, tem posto de gasolina, tem bancos, restaurantes, a Justiça Federal que está lá também, o Poupa Tempo Municipal que está lá também. Então quer dizer que você consegue dar uma agilidade nas coisas que a população tem que fazer. Então, você trazendo o serviço social para ali, você deixa vazio o prédio do relógio, que é o prédio da CTI nosso. Aí você começa uma reforma lá no prédio da CTI, né, principalmente na parte térrea, e aí você traz os museus para lá, porque nós temos obras muito caras no museu lá, para deixar o museu onde ele está. Ele tem que vir para onde está o COI, porque daí você tem ali uma segurança melhor para aquele acervo que a gente tem, né? E ali sim, só depois disso a gente deve pegar a sede da prefeitura e ir para mais próximo daquelas multissecretarias que a gente tem lá hoje. É um acervo, deve demorar esse ano inteiro, mas é isso que a gente está pensando. E com relação à construção mesmo, a hora que tiver dinheiro fechado para isso, não adianta falar também que não vamos mexer dinheiro de saúde em construção. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E esse ano tem que ir atrás de dinheiro disso, dinheiro para maternidade que eu tenho que fazer, 2 OBSs mais, uma lá na região alta, perto do São Gonçalo, outra lá perto do Registro. Isso tudo eu tenho que ir atrás de dinheiro para a gente realizar, ou se não, pelo menos deixar projetado para realização ano que vem. Bom, a gente entende que talvez tenha ocorrido um estudo dentro da prefeitura para que pudesse entender a questão da parte econômica, ficaria mais econômico transferir para aquela região do que permanecer ali naquele prédio, até porque a Unital informou que não cobra aluguel da prefeitura, então no caso não seria por essa questão financeira que estaria mudando, em sim por uma questão mais das adaptações do prédio. Seria melhor, ainda é mais econômico você ter um novo prédio do que reformar o prédio atual do Paço Municipal? É que nós estamos falando de um paço, nós não estamos falando de um prédio só. Nós estamos falando de Câmara Municipal, nós estamos falando da Justiça, então nós estamos falando de uma coisa que vai atender a população no todo. Você vai ver o vereador junto com o prefeito, junto com toda a prefeitura. Você vai ver a Justiça lá, a Vara da Fazenda, junto com todo mundo. Então são coisas distintas. E aí nós estamos fazendo a agilidade de todo esse processo. Hoje, o prédio lá, aonde funciona, uma partezinha, 1/3 daquilo, que seria a parte o cerne da prefeitura, né, que é onde está funcionando o gabinete, finanças, compras, ela não tem condição nem de você colocar hidrante. Você corre risco ali de incêndio o tempo todo. Como é que eu vou exigir do construtor isso, de um lojista isso, e não dou o meu exemplo? Então você tem que ter um prédio moderno, você tem que ter um prédio que realmente consiga atender a população e que as coisas consigam andar melhores, né? Não dá para ser aqui, leva documento, o documento está lá na rodoviária, transfere para lá, volta de novo para cá para assinar, vai para lá de novo, volta de novo. Isso não dá, não funciona na minha cabeça. Não funciona sair do documento daqui, ir para o relógio, da sede, ir para o relógio, volta do relógio para a sede, depois vai lá para a cultura, ou vai, enfim. Se você tem uma prefeitura separada, você não consegue, os custos são maiores do que aquilo que você imagina. Muito bem, estamos aqui ao vivo com o prefeito de Taubaté, José Saldi. Prefeito, eu peço para que o senhor pudesse ficar um pouquinho mais com a gente aqui. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas eu queria mais uma vez agradecer a audiência. Eu ficaria até aqui
por alguns minutos falando as pessoas que estão comentando aqui, mas muito obrigado a você que nos acompanha tanto pelo Facebook do Jornal Vale, como também pelo nosso YouTube da SP Rio Mais. 2 minutinhos, o intervalo é rápido, na sequência continuamos por mais um tempinho aqui batendo um papo com o prefeito de Taubaté, José Saldi. Muito bem, retornando aqui com o Jornal Abre Aspas, nesta segunda-feira com o prefeito José Saldi, aqui o prefeito de Taubaté, que por sinal, não sei se a assessoria te passou, mas eu sou taubatiano, eu sou nascido e criado lá naquela terrinha e muito me orgulha também de tê-lo aqui, presente aqui, para poder bater um papo um pouquinho junto conosco e nessa disposição também de poder atender a população, né, prefeito? Eu acho que é importante sempre um gestor público estar aberto para o diálogo, principalmente também para receber críticas, né? Como é que o senhor acompanha esse primeiro ano da sua gestão, desse seu mandato em Taubaté, diante, claro, oposição, críticas, mas o que vem sendo aí todas as ações que o senhor vem fazendo junto à pandemia? Como é que o senhor vê analisando todo esse cenário em Taubaté? Agradar todo mundo a gente não vai agradar mesmo. Isso agradou, né? Eu não vou conseguir, né? Então eu já sei disso. A gente trabalha o máximo possível para atender o maior número da população. Então, nós tivemos agora um concurso recente no final do ano, novembro, e inclusive para professor também. Muitos não passaram, outros passaram. Aqueles que não passaram estão querendo saber se a gente vai abrir outros, já estão indo para MP e etc. O que eu posso fazer? Primeiro, tem que ser chamados, que foi essa a primeira pergunta que você me passou lá sobre a educação, né? A gente tem que saber qual é a nossa demanda, colocar a gente lá para trabalhar primeiro, para depois a gente saber se vai abrir concurso, se não vai abrir concurso. Não dá para ser assim, porque eles querem apertar e a gente vai abrir concurso sem saber se tem necessidade. Então, parabenizar aqueles que passaram, saber que realmente nós vamos estar... Você está entrando numa casa agora que realmente a gente pensa no funcionário, a gente está vivendo o funcionário o tempo todo, né? Estava falando aqui para eles, a gente, agora o funcionário público, aquele que ganha R$ 1.632, ele vai ter 90% de desconto na Universidade de Taubaté. Isso faz toda a diferença para ele. Você imagina um curso de R$ 7.000 que é de medicina, se ele quiser fazer, ele vai pagar R$ 700 desse curso, que a prefeitura vai. Isso nós vamos dar igualdade ali, né, de condições para que essas pessoas consigam fazer. Isso é o que eu quero fazer, é o que eu espero, realmente trabalhar bastante esse servidor, fazer com que ele realmente se sinta muito bem. A gente vai aumentar o número agora, a bolsa também, a cesta básica que foi colocada aí para você. É outra coisa também, a gente sofre crítica, mas só não deu tempo de fazer as coisas, e eu quero fazer as coisas em 4 anos, eu não quero fazer as coisas em 1 ano só, porque eu não consigo, né? Ainda mais com o orçamento do outro. Mas agora a gente já começa a subir os valores, conseguimos também trabalhar de vez... Antes o teto das pessoas que recebiam era até R$ 1.800, quem recebia até R$ 1.800 tinha a cesta básica, agora já é R$ 2.800 e eu espero chegar até R$ 4.900. Quer dizer, é toda a diferença. E subindo o valor ainda disso. Mas para isso eu preciso ter planejamento, dinheiro entrando, preciso ter um monte de coisa. Não adianta eu falar que vou fazer e não fazer. E não dá para dar uma data para você, porque a gente tem que buscar isso, formas para fazer isso para sempre, e não só de um dia para o outro. A gente está já quase finalizando. Eu queria apenas nesse finalzinho comentar um pouquinho sobre a mobilidade urbana. A gente falou um pouco da questão, né, do viaduto lá do Belém, enfim, das obras de alagamento, mas a gente tem a questão do TCTAL, que é o transporte complementar de Taubaté, que está suspenso desde março de 2020, e pelo andar da carruagem me parece que ele vai ser extinto, né, o serviço, porque o número de permissionários ali foi diminuindo com o tempo. Como é que está essa questão toda, prefeito? E se não há como se recuperar esse serviço em Taubaté ou, de repente, adotar um novo modelo
para que não ocorra um monopólio no transporte público, né, da cidade com a ABC, que fica apenas uma empresa operando o transporte coletivo na cidade, que é alvo de bastante críticas também, né? A ABC é alvo de muitas críticas em Taubaté já há muitos anos. Lá em 2020, né, os permissionários do TCTAL, eles foram colocados numa situação que tinham que comprar os micro-ônibus, aumentar a frota, melhorar a frota deles e tal. E eles compraram. Aí automaticamente entrou a pandemia e eles foram proibidos de trabalhar. Eles estavam com carnê para pagar e não tinham condição de trabalhar. Foram entregando os carros dele e entrando em dívidas, né? Porque é assim que funcionou, né? Então isso foi muito prejudicial para eles, para aqueles poucos que existiam e que conseguiam ainda trabalhar. E eles não têm mais formas agora de comprar outros, não tem mais liquidez para isso, não tem mais nada. Então, realmente a gente ficou aí agora refém, mais uma vez, né, de uma empresa só. E nós vamos trabalhar bastante com isso. Vamos ver se a gente consegue dar dinamismo a todo esse processo. Quero ver se a gente faz de duas formas o contrato, se a gente consegue fazer com que ele trabalhe por pessoas na área central e trabalhe por quilômetro rodado para ir atender as pessoas lá do Santa Teresa mais vezes, as pessoas lá do Parque Aeroporto mais vezes, da Água Quente mais vezes. É uma questão das linhas, né, de ampliar as Exatamente, linhas. porque daí você, por quilômetro você consegue estar trabalhando isso. Quer dizer, nós estamos achando alguma forma lá, sentando junto com o promotor, para a gente conseguir caminhar nesse processo até a próxima licitação que deve correr, eu acho que o ano que vem, se eu não estou enganado, é 2023. Mas é importante, sim, a gente está olhando isso. Na área de mobilidade, nós estamos tentando já o projeto, estamos fazendo o projeto do anel viário, e esse anel viário passa por alguns viadutos novos, e aí um viaduto novo que a gente já está indo atrás de dinheiro ali da Gurilândia, que vem da Estrada Velha de Pindamonhangaba, só tem um viaduto, vai ter um outro, a gente está planejando e projetando mais um outro viaduto ali, que ali passa o anel viário, né? E outro também é o do Una, lá depois do Atacadão, indo na Dutra, depois do Atacadão, daquele... Você ligar o distrito do Una um ao outro ali, e ali sim passar o anel viário também por ali. Então, isso tudo vai melhorar a nossa mobilidade, não tenha dúvida nenhuma. A duplicação ali do Belém, no caso ali perto, pegaria também a questão da Oswaldo Cruz, ali também naquela região. Se houver, no caso, a obra da Ponte Estaiada, no caso, seria já para desafogar aquele trânsito naquela região, é isso? Seria... Eu já fui atrás como a Ponte Estaiada, eu dei uma suspensão nela porque não tinha outro jeito, a gente tem que fazer obra de infraestrutura, eu tenho que correr atrás de dinheiro, ou pela Nova Dutra, e eu acho que a gente já só resta mais uma conversa, e se der tudo certo a gente consegue dobrar aquele viaduto da entrada da cidade que vai ali para Oswaldo Cruz, né? Então, se eu dobrar ali, já não tem necessidade da gente estar trabalhando com a estaiada. E é isso que a gente luta bastante para a gente conseguir dar Nova Dutra novos viadutos. Bom, o senhor está falando muito da questão de buscar dinheiro, buscar recursos. No começo do seu mandato, lá em 2021, o senhor disse que o seu antecessor, Ortiz Júnior, deixou aí 108 milhões em dívidas de curto prazo para o senhor pagar e apenas 2 milhões em caixa. A minha pergunta é, de onde está surgindo dinheiro, por exemplo, prefeito, para, por exemplo, tudo bem que algumas coisas estão suspensas, mas houve recentemente aumento de salário, novos cargos da prefeitura, podendo ter aí um gasto adicional de 47 milhões por ano, outros 36 milhões para transferência do paço municipal. Enfim, quando a gente vai acompanhando essas notícias, me parece a impressão que dá é que Taubaté está com dinheiro no caixa. Taubaté está com dinheiro no caixa, onde está encontrando esse dinheiro para se fazer todas essas obras, essas decisões que estão sendo tomadas, prefeito?
desde a economia de um papel, né? Quando você coloca todas as secretarias num só local, e é o que a gente fez, nós unimos 6 secretarias, você já vê uma diferença assim, porque a pessoa mandava um papel da Secretaria de Obras para a Secretaria de Meio Ambiente. Agora ele leva o mesmo papel para a Secretaria e fala assim, olha, isso aqui dá para funcionar desse jeito ou não dá para funcionar? Sim, aí ele vem e já monta ali, já muda todo o processo ali mesmo. Então, essa agilidade, essa coisa mais... A rapidez na entrega para o cidadão, isso faz com que a prefeitura ela realmente economize a cada minuto e a cada ato que ela faz. Nós temos aí também, nós pagamos todas as contas nossas, as nossas dívidas do ano passado, mês a mês, nós não deixamos nada para trás, né? Nós, inclusive, demos o abono dos professores, coisa inédita dentro desse processo, muitas cidades não deram, nós demos, aí os professores sabem disso, que eles receberam, né? Tivemos alguns professores também reclamando, e aí você está falando, mas aí cada um é um, né? Reclamando por que a gente deu para os funcionários da educação também, né? Então é uma questão de legislação, a lei deixava a gente fazer isso e a gente quis atender o maior número de pessoas. Mas é uma questão pública, mas o professor reclamando também porque tirou dinheiro e deu também para aquele servidor que estava lá limpando o banheiro ou limpando, ou estava trabalhando como escriturário ou como diretor dentro da escola. Isso me deixa triste, né, dentro do contexto, porque eu sempre penso no outro e acabo vendo pessoas pensando em si, mais em si do que nos outros. E isso me machuca, mas a gente vai tocar e ir para frente porque não tem outro jeito, e as reclamações, como você falou, né, as críticas virão, né, e é bom quando vem as críticas, mas vem com a solução, né, porque daí fica muito mais fácil a gente trabalhar, né, mas uma solução aberta para todos, organizada, não pensando em si. Os 198 milhões que a gente trouxe de fora, nós conseguimos mexer com toda a prefeitura. Se sobrou dinheiro aqui, é porque eu consegui realmente trazer dinheiro para as outras coisas, né? E esse ano as propostas são muito maiores. Eu acho que se der tudo certo, eu bato esses 198 milhões no primeiro semestre esse ano. Só para você ter uma ideia do montante e aquilo que a gente está prevendo para esse contexto. É lógico que vai sobrar dinheiro no final do ano, né? Não tenha dúvida, no final do ano eu vou conseguir estar trabalhando muito melhor. E o funcionário que está ao meu lado, que está trabalhando comigo, que está fazendo as coisas acontecerem, porque não sou eu, não, é o funcionário que está trabalhando lá pra caramba. Nós colocamos agora uma central inteira de convênios para trazer dinheiro para a cidade. Então tá tudo padronizado, organizado, tem QR Code. Eu vou lá no Ministério da Economia, a pessoa pergunta, você tem um projeto? Eu falo assim, tá aqui o meu QR Code, né, que é da prefeitura. Ele bate no QR Code, já tem todos os projetos lá. E esses projetos são dinâmicos. E você vai colocando e vai tirando aqueles que precisa. Então isso tudo facilita demais a entrada de dinheiro. É trabalho, sim, de servidor, né? E por isso que a gente tem que valorizar o servidor, não tenha dúvida nenhuma. Sem eles, eu não conseguiria andar de forma alguma. Eu preciso dele, não tenha dúvida. Estou falando isso desde o começo, que eu tinha que valorizá-los, e é isso que eu estou fazendo. Então, eu espero que realmente esse ano a gente consiga mais, para eu fazer mais, né? E fazer mais pela cidade, fazer mais pelo nosso servidor. Perfeito, eu gostaria de agradecer, prefeito, pelo tempo, em estender também mais esse tempo aqui, a disponibilidade também do senhor ficar um pouquinho mais de tempo aqui conosco. Eu não vou dar conta de fazer todas as perguntas aqui, mas eu creio que com certeza a gente vai repassar aqui para a assessoria, e aí com os canais de comunicação também do senhor, da prefeitura, vão estabelecendo comunicações, e também fica aberto para uma nova vinda aqui para SP Rio Mais, Sim. uma nova entrevista. Seja sempre muito bem-vindo. E obrigado, prefeito. Estimo que a cidade possa crescer, evoluir junto com toda a região aqui do Vale do Paraíba, que o senhor tenha sucesso aí nesse novo ano de 2022. Tudo que eu espero, né? Que Deus nos dê bastante sabedoria, discernimento, né? Bastante humildade,
para que realmente a cidade cresça, né? A cidade evolua junto com as cidades vizinhas, né? Não adianta a gente pensar em só nós, porque a pessoa lá de Redenção, na atividade, ele utiliza a nossa saúde, não tem como não fazer isso, e as outras cidades também. Então nós temos que evoluir lá também. Eu espero que elas se evoluam para que a gente consiga caminhar, né, a passos largos na cidade. Deus me colocou nesse local, nesse lugar, e um propósito ele deve ter, e todo dia eu oro, todo dia eu rezo muito, né? Sou católico, apostólico romano, rezo muito para realmente ele me dê sabedoria, discernimento, que ele dê uma luz, né? Que ele coloque pessoas na minha frente, que coloque pessoas ao meu lado, que realmente queiram somar para a cidade, que queiram realmente fazer o bem próximo, que é mais importante, é o próximo, né? Não é a gente. E aí sim, a gente tem um ano maravilhoso. Sem isso, tudo a gente não vai conseguir. Tenho certeza disso. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado. E nós continuamos aqui.